Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder. Direto para Nova York, ao vivo conosco aqui no Jornal da Manhã, Caio Blinder por imagens, para você que nos acompanha pela internet também. Meu caro Blinder and Blinder. E essa história do ataque americano? O mundo, de uma certa maneira, foi surpreendido com isso, mas você já esperava? Já havia uma especulação aí nos Estados Unidos? Sim, havia, ninguém sabia os detalhes, foi previsível esse tipo de ação limitada. O Blinder está feliz, o Blinder não gosta do Bashar Assad. O Blinder está um pouco preocupado porque não parece ser uma ação estratégica muito coerente. O Trump passou os últimos 6 anos alertando contra o risco de envolvimento americano na Síria, contra o Bashar Assad, condenando o Obama por não fazer nada, mas alertando o Obama para não fazer nada. E depois, na campanha eleitoral, disse que a Hillary Clinton era uma louca que ia deflagrar a Terceira Guerra Mundial caso jogasse pesado com o Bashar Assad. Ele trocou realmente de inimigo da noite para o dia. Até quarta-feira, o maior inimigo dele, do Trump, na Guerra Civil Síria, era o Estado Islâmico. Agora, a gente não sabe exatamente qual é o maior inimigo do Trump. O Trump é um homem espetáculo, ele deu um show de força. Tudo indica que se trata de uma ação limitada, um recado, sinal vermelho, que não se pode usar arma química. Ontem foi o centenário da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, uma guerra marcada pelo uso de armas químicas, que é um tabu o uso de armas químicas. Então fica a pergunta, amanhã o Saddam Hussein manda seus helicópteros ou aviões despejarem bombas em algum lugar, bombas convencionais, e mata 100 civis. Isso pode? Ou seja, arma convencional pode, arma química não pode. Não está muito claro quais são as linhas vermelhas do Donald Trump. É limitado, o impacto parece que é mais simbólico, embora a Rússia esteja furiosa, e tudo isso serviu, ironicamente, para desviar as atenções de vários escândalos do Trump dentro de casa. As investigações no Congresso da FBI sobre o quê? Sobre o suposto conluio, potencial conluio de sua campanha eleitoral com quem? Com os russos. Ou seja, a Rússia era amiguinha do Trump até quarta-feira. Agora vira uma inimiga. O Trump sempre tem essa habilidade de mudar o eixo da conversa. Ele controla a narrativa. Os países ocidentais, como se esperava, estão cerrando fileiras com o Trump. A Hillary Clinton é a favor desse tipo de ação, né? No Congresso, em geral, há apoio, mas se espera que ele busque mais autorização no Congresso para mais ações militares, ou seja, de repente o Trump está fazendo tudo que ele condenava no Obama. Ele virou o novo xerife do Oriente Médio. Vamos ver os desdobramentos. E é um recado muito claro, para terminar o raciocínio do Blinder and Blinder, para a Coreia do Norte, que realmente é um perigo, realmente também iminente para os interesses americanos e para a humanidade. E esse ataque simplesmente ofuscou o grande assunto da semana do Trump, que era o quê? A reunião de cúpula que ele está mantendo no seu clube privado da Flórida com o presidente chinês Xi Jinping, que deve estar furioso. Todo mundo esqueceu do encontro de cúpula. Era inclusive o boletim que eu já havia gravado para o Jornal da Manhã ontem à noite, acabei gravando o segundo sobre o ataque. Ou seja, o Trump muda a narrativa. Ele é o rei do espetáculo e vai mudando o reality show dia a dia. É uma questão, Caio, bom dia, Caio, você falou da Coreia do Norte. Eu acho que é difícil fazer essa relação com a Coreia do Norte, porque bombardear a Síria até eu bombardeio, né? Porque não tem Estado Central. Cuidado, hein? Não tem, não tem nada. O Iraque também era fácil. Não tem governo central há anos. Aquilo não tem governo. Aquela virou, infelizmente, a Casa da Mãe Joana, uma das maiores tragédias recentes tal. Agora, a Coreia do Norte, a coisa é muito mais complicada, inclusive pelo arsenal atômico e a tentativa de reação. Se é que o governo, se tivesse um ataque à Coreia do Norte, certamente seria analisado a impossibilidade deles darem uma resposta, porque uma resposta seria uma tragédia, jogando bomba atômica, podia jogar na Coreia do Sul, no Japão, que seriam as áreas mais próximas tal. E aí teria de ter o apoio da China, porque sem a China não se soluciona a questão. Agora, mas para ficar na questão síria, que é essa complicação. Esse é um ataque único ou estima-se que vai ter um segundo, um terceiro, um quarto? Os sinais são de que tenha sido um ataque limitado. Sim. Mas a gente sabe que no Oriente Médio
quando você começa alguma coisa, você nunca sabe quando termina. A novela não termina. Pelo menos os 3 minutos de pronunciamento ontem à noite do Trump foi uma situação limitada, uma punição ao Bashar Assad pelo uso de armas químicas contra civis. De repente, o Trump ficou chocado com a barbárie da guerra civil síria. Essa é uma ironia, ele passou anos indiferente à tragédia de milhões de refugiados. Ele é hostil a refugiados. E de repente ele está comovido com as cenas. O meu medo é que o Trump é uma pessoa impressionável. Ele vê uma coisa na televisão e a partir daí ele cria uma política externa americana. Tudo indica, claro, que era um ataque já previsto desde a época do Obama. O Obama não foi adiante com o ataque. Então, parece por isso você falou que o Trump não tem roteiro, né? Vila falou, a ideia eu acho que é dar um recado. Eu não sou frouxo, eu não sou um banana como o Obama. Então, cuidado, ditador maluco. Caio, em relação à China, houve a divulgação de alguma informação? Porque tem um jogo de forças também, do ponto de vista comercial entre os dois países. Não é? Desde o início, o Trump criticava aquela questão protecionista, não? Mas ficou fora. A China, ele acaba de jantar com o chinês e anunciou o ataque. Ele comunicou ao Xi Jinping durante o chinês que ia ter o ataque. Como ele comunicou aos russos, porque o maior temor dos americanos, obviamente, é que russos morressem nesse bombardeio a uma base síria, porque os russos estão em toda parte agora na Síria. Né? Claro, era o perigo. Aí sim, tudo que ele alertou os perigos na época do Obama, ele está vivendo esses perigos nesse momento. A reação do Putin foi furiosa, mas pode ser teatro também. Ou seja, ninguém gosta muito do Assad, nem o Putin. Ele é um gangster, ele é um genocida, o Assad. E talvez ele entre um pouco na linha, ele só vai matar agora com armas convencionais e não com armas químicas. Aí pode, né?